Pessoal, agora nós vamos fazer alguns exemplos de balanceamento pelo método de oxirredução. Eu resolvi dividir os vídeos porque estava muito longo, né? Então agora nesse vídeo de agora eu vou fazer somente exemplos de balanceamento pelo método da oxirredução. Eu já deixei aqui no quadro uma equação química, bromo reagindo com ácido hipocloroso e água formando ácido bromídrico, ácido brômico e ácido clorídrico. E já deixei aqui também quem são os agentes oxidante e redutor. Então, o primeiro passo para poder fazer o balanceamento pelo método da oxirredução, encontrar o NOx de todos os elementos que estão envolvidos. Esse NOx, então, vai ser bromo 0, né, como substância simples, no ácido hipocloroso, hidrogênio 1+, oxigênio 2-, consequentemente o cloro 1+. Na água, 1+, 2- do oxigênio. No HBrO3, 1+ do hidrogênio, 2- do oxigênio, consequentemente o bromo vai estar com NOx 5+, tá? Se você tiver dúvida é só depois fazer as continhas. E no HCl, 1+ do hidrogênio, 1- do cloro. Houve alguma espécie que sofreu modificação no seu NOx? O bromo, que saiu de 0 e foi para 5+, e o cloro, que saiu de 1+ e foi para 1-. O bromo, então, saindo de 0 e indo para 5+, ele aumentou o seu NOx. Então, essa espécie oxidou. Se ela oxidou, ela é o agente redutor, lembra? Oxidou, agente redutor. Então, o meu agente redutor nessa equação vai ser o Br2. O cloro saiu de 1+ e foi para 1-, então ele reduziu. Reduziu agente oxidante, só que o agente são sempre reagentes e é sempre uma substância inteira. Então, o meu reagente, que contém o átomo que reduziu, é o HCl, certo? Próximo passo, encontrar a variação no número de oxidação. No caso do bromo, essa variação vai ser, saiu de 0 e foi para 5, então 5. A variação para o cloro, saiu de 1+ e foi para 1-, a variação aqui é de 2. Lembra da escalinha? 1-, 0, 1+. Então, ele mudou de 2 casas. Agora eu vou multiplicar pela sua maior multiplicidade. No caso do bromo, eu tenho o bromo aqui com multiplicidade 2 e aqui com 1. 2 é maior do que 1, então vou multiplicar por 2. No caso do cloro, eu tenho cloro aqui e aqui. Em ambos os casos, a multiplicidade é 1. Então, é como se eu escolhesse um só. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 10. Quando os coeficientes eles são simplificáveis, eu preciso sim simplificar. Por quê? O balanceamento, né, pela sua regra geral, é sempre os menores coeficientes inteiros. Então, se houver algum caso em que os coeficientes, os dois, tá, gente, forem simplificáveis, eu preciso simplificar. Então, 10 e 2 eu vou simplificar por 2. Aqui vai dar 5. E aqui vai dar 1. E aí eu vou fazer a mudança. Para cá e esse para cá. Lembra? Para que a quantidade de elétrons que foram ganhos e foram recebidos e perdidos seja a mesma. Então, vamos começar lá. Deixa eu pegar aqui o azul. O do bromo vai passar a ser o 1. Então, vou colocar o 1 aqui, na frente do bromo. E o do cloro vai passar a ser o 5, que era do bromo. Certo? Aí, agora, o balanceamento vai
pelo método da tentativa. Eu tenho 2 de bromo aqui nos reagentes, eu vou precisar ter um 2 aqui na frente também para que o bromo fique com a mesma quantidade, seguindo a lei da conservação da matéria. Cloro eu tenho 5, então vou precisar de ter 5 aqui também. E aí eu vou olhar agora o hidrogênio. Percebam que agora os produtos já estão com coeficientes. Só que os reagentes, a água ainda não. Então, vou ter que começar lá dos produtos. Ó, eu tenho 2 hidrogênios com mais 5, 7. Aqui eu já tenho 5. Então, para que eu forme 7, só preciso de mais 2. Então, aqui vai ser 1. E aí, agora o oxigênio. Ó, 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. 2 vezes 3, 6 oxigênios. Consegui balancear toda a minha equação, ok? Vamos para o exemplo 3. Continuamos agora com o exemplo número 3. Para o balanceamento, de novo, eu tenho que escrever o NOx de todas as espécies. Então, cobre como substância simples 0, ácido nítrico 2 menos do oxigênio, 1 mais do hidrogênio, consequentemente o nitrogênio vai ser NOx 5 mais. No nitrato de cobre 2, aqui é como se eu estivesse voltando com a setinha, ó. 2 mais aqui do cobre, já que ele é um metal de transição com NOx variável. E no HNO3 é o mesmo NOx disso daqui, ó, porque permaneceu, é o mesmo ânion. Então, oxigênio 2 menos e o nitrogênio 5 mais. Já esse outro nitrogênio aqui, ó, oxigênio 2 menos, então o nitrogênio vai estar com NOx 4 mais. O que vai acontecer ali? Ó, aqui na água tá bem tranquilo. Essa parte aqui da molécula, o nitrogênio não sofreu nenhum processo, porque é o mesmo NOx do que está aqui nos reagentes. Só esse daqui que houve variação. Então, o nitrogênio saiu de 5 mais e foi para 4 mais, que é esse nitrogênio aqui que sofreu o processo de redução. E o cobre saiu de 0 e foi para 2 mais. Então, ele aumentou o seu NOx, ele oxidou. Para a gente encontrar, então, os agentes, oxidou, agente redutor. Então, o cobre é o agente redutor. Reduziu, agente é sempre reagente. Quem reduziu? O nitrogênio. O nitrogênio está dentro do ácido nítrico. É o agente oxidante. Certo? Vamos lá, então, encontrar as variações no NOx. Cobres de 0 para 2 mais, variação de 2. Nitrogênio de 5 mais para 4 mais, a variação foi de 1. Multiplica agora pela multiplicidade. Ó, cobre 1 e 1. E nitrogênio 1 e 1 também. Agora faço a inversão. Então, o cobre vai ser 1 e o nitrogênio vai ser 2, que eu vou escrever aqui nos meus produtos. Porque eu posso começar tanto pelos reagentes quanto pelos produtos. Vou já escrever esse 1 aqui também nos produtos, tá? Eu vou começar esse caso aqui pelos produtos, porque depois eu vou explicar por quê. Ó, eu tenho então aquela regrinha, metal, ametal, hidrogênio e oxigênio. 1 de cobre, vou ter 1 de cobre aqui também nos reagentes. Nitrogênio, ó, 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Com mais 2 aqui, eu tenho 4 nitrogênios aqui nos produtos. Então, vou precisar ter 4 nitrogênios aqui também nos reagentes. Vou só melhorar aqui.
isso porque uma parte do nitrogênio não sofreu o processo de oxirredução e uma outra parte reduziu. Por isso que nesse caso especificamente eu vou começar o balanceamento pelos produtos, tá bom? Comecei, na verdade. E agora o hidrogênio. Eu tenho 4 hidrogênios aqui nos reagentes. Eu vou precisar de ter 4 aqui nos produtos, então 2 vezes 2, 4. E o oxigênio para a gente fechar, 4 vezes 3, 12. Então aqui eu tenho 6, com mais 4, 10, com mais 2, 12. E assim a gente fecha o exemplo número 3. Vamos agora para o exemplo número 4. No exemplo número 4, diferente um pouco do que aconteceu nos exemplos anteriores, a gente tem o que nós chamamos de uma equação iônica. Por quê? Eu tenho íons envolvidos nessa reação. No balanceamento pelo método da oxirredução de equações iônicas, a gente tem um plus no final do balanceamento, tá? Depois que eu fizer achar todos os coeficientes, a gente ainda vai ter mais um plus. Eu preciso só que a gente faça o balanceamento e aí no final eu falo para vocês o que vai acontecer. O lado bom das equações iônicas é que o NOx de vários elementos químicos já estão presentes ali, então você não precisa fazer nada, tá? Isso que ajuda bastante. Mas de quem não está, a gente precisa encontrar. Então aqui, ó, por exemplo, no íon dicromato, ó, lembra que esse NOx aqui é do íon todo. Então o oxigênio sendo menos 2, eu vou ter que igualar isso a menos 2. O cromo, quando eu fizer as continhas, ele vai ser 6 mais, tá? E aí depois é só você fazer as continhas e você vai encontrar esse valor. O cloreto já tá com NOx menos, o hidrogênio mais, ok. Cromo 3 mais, né? Então ele sofreu redução. Hidrogênio 1 mais e 2 menos. E o cloro como substância simples, 0. Então quem sofreu oxidação e quem sofreu redução nessa equação? O cromo, ele saiu então de 6 mais e foi para 3 mais. Ele reduziu. Se ele reduziu, ele é o agente reduziu, agente oxidante Cr2O7, 2 menos. E o cloro, o íon cloreto saiu de 1 menos e foi para 0. Então, de 1 menos para 0, ele oxidou. Oxidou, agente redutor, Cl-. Vamos dar continuidade, então, para o nosso balanceamento. Vou encontrar a variação. No caso do cromo, de 6 mais para 3 mais, essa variação foi de 3. Multiplicando pela maior multiplicidade, que é 2, ó. 1 e 2, eu vou encontrar 6. No caso do cloro, de menos 1 para 0, essa variação foi de 1. Maior multiplicidade, 1 e 2, 2. Vou, então, fazer a minha inversão. Opa, não, aqui dá para simplificar, né? Por 2, que vai dar 3. Por 2, que vai dar 1. Agora eu faço a inversão. Então, vai ter, no caso do cromo, que é 3, vai passar para o cloro. Então, eu vou colocar aqui atrás, nos produtos. E 1, no caso do cloro, que vai passar para o cromo, só que eu vou multiplicar aqui na maior multiplicidade. 1. Então, 1 vezes 2, 2, então vou ter que ter 2 cromos do lado dos produtos também. Eu tenho 3 vezes 2, 6 de cloreto, eu vou precisar de 6 de cloreto aqui também.
ok? Pessoal, isso é porque eu já consigo fazer e fica mais fácil, mas vocês, depois que encontrarem esses coeficientes, o restante vocês lembram que é pelo método das tentativas, tá? Agora, o hidrogênio, não, mas aí eu tenho cloro, o oxigênio, ó, 1 vezes 7, 2 de cromo, 2 de cromo, 6 de cloreto, 6 de cloreto. Eu preciso agora ter, ó, 7 de oxigênios, então vou precisar de um 7 aqui na frente, ó, 7 vezes 1, 7 de oxigênios. E agora eu preciso balancear o hidrogênio. Aquela ordem, pessoal, te ajuda, mas não quer dizer que vai ser sempre a mesma. Agora eu vou balancear o hidrogênio. Hidrogênio eu tenho 14 aqui nos produtos, então vou precisar de ter 14 aqui nos reagentes também. As minhas quantidades estão iguais. Só que como é uma equação iônica, eu preciso também de saber se a minha carga é a mesma, tá? Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou ter que olhar todo mundo que tem carga e a mesma carga que tiver nos reagentes vai ter que estar nos produtos. Ó, no meu produto, a única substância que tem carga é o íon cromo 3+. Então, 2 vezes 3+, a carga que eu tenho aqui é 6+. Aqui nos reagentes, quem é que tem carga? O íon dicromato, que é 2-, o íon cloreto, que é 6-, né? 6 vezes 1-, 6-, e o hidrogênio, que é 14 vezes 1+. Quando, então, eu fizer essas continhas, eu vou encontrar mais 6, que tem que ser igual a mais 6 lá dos meus produtos. Então, quando eu tiver a equação iônica, além de encontrar os coeficientes estequiométricos que vão balancear essa equação para que haja conservação de massa, né, de átomos, eu também preciso ter a conservação das cargas. E aí é esse plusinho que eu preciso fazer no final das equações. Ok, pessoal? Até a nossa próxima aula.